Vamos fazer uma meditação na palavra de Deus, Salmo 32. O pregador aqui de Pinheiros é o pastor Hernandes, eu só faço meditação. E de vez em quando eu prego sermão tópico e é proibido. Tem que ser sermão expositivo. Então, Deus colocou no meu coração para eu compartilhar com vocês o Salmo 32, falando sobre a felicidade do perdão de Deus. Se nós estamos tratando de avivamento, de arrependimento, a gente tem que falar de pecado e de perdão. Uma vez eu fui falar num congresso para casais que eu não gosto de ir, mas às vezes o pessoal insiste para eu ir. Que eu não sei fazer aquelas palestras. Assim, quando terminou, os homens vieram me procurar. Disse: pastor, é o primeiro pastor que vem aqui que é normal. Porque os pastores vêm aqui, põem um padrão tão alto para nós, que eles saem daqui. E eu quero tratar de um assunto que amarra a vida do crente, amarra a vida do líder. Todo mundo tem aqui, que chama pecado escondido. Tem pecado de estimação. E o pecado, ele precisa ser tratado. E avivamento é isso. Quando vem o avivamento, o pecado é tratado. Pode doer no primeiro momento, mas é saudável. Por isso que os livros dos Salmos começam com: bem-aventurado um homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, mas o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei o quê? Então essa é a primeira bem-aventurança dos Salmos. A segunda é o Salmo 32. Vamos ler, diz aí o seguinte: bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos, todo dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não atingirão. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Instruir-te-ei, te ensinarei o caminho que deves seguir, e sobre as minhas vistas te darei conselho. Não sejais como o cavalo ou a mula sem entendimento, os quais com freios e cabreços são dominados, de outra sorte não te obedecem. Muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Alegrai-vos do Senhor e regozijai-vos, ó justos. Exultai vós todos que sois retos de coração. Amém. Meus prezados irmãos, a doutrina do pecado, ela é uma doutrina muito importante para a gente estudá-la e combatê-la na igreja. Se você perceber bem, a doutrina do pecado, ela influencia todas as outras doutrinas bíblicas. Kierkegaard, ele diz que o cristianismo começa com a doutrina do pecado. Nós temos muita dificuldade de falar sobre o assunto, porque geralmente quando a gente vai para um congresso de líderes, a gente trabalha encorajamento, estratégia, motivação, visão.
Assim? E trabalha muito essa questão da performance ministerial. Mas nós precisamos colocar o dedo naquilo que é realmente a ferida. E não é um tema agradável. É como pregar sobre a morte. Não gostamos da ideia de que nós somos pessoas ruins. Você gosta? Eu fui chamar um irmão de pecador aqui na igreja. Fala aí, pecador. Ele disse, mas o senhor também é. Eu falei, não, rapaz, eu nem terminei. Porque quando a gente ajoelha, a gente, sou pecador, me perdoa, tudo bem. Mas se alguém disser, você é pecador, você diz, você quer sair na mão, porque ele não gosta. O conceito bíblico de pecado, ele está sendo muito rejeitado na nossa sociedade, e isso está infiltrando dentro da igreja. Então, estão se pensando até em reescrever a Bíblia, imagina. E Carl Menninger, um autor americano, escreveu, um psiquiatra norte-americano, escreveu em 1973, que a nossa sociedade, a nossa cultura perdeu a consciência do pecado e da culpa. Ou seja, a nossa sociedade, e agora dentro da igreja, tem dificuldade de reconhecer pecado. E reconhecer que aquilo que ele está cometendo é pecado. E está prejudicando a si mesmo, prejudicando o seu casamento, prejudicando a vida da igreja. Há muitas igrejas que estão amarradas, elas não crescem, elas não desenvolvem, porque tem pecado. E o pecado na vida da liderança. E a gente precisa ter muita humildade para tratar desse assunto, porque não adianta a gente não tratar do pecado, porque dela decorrem todas as consequências espirituais para a vida da igreja e para a nossa vida espiritual. Eu não vou aqui fazer uma síntese, podia fazer uma síntese doutrinária sobre esse assunto, que é pecado, a natureza do pecado, a origem do pecado, as consequências do pecado. Tudo isso vocês já sabem. É só ler lá em Berkoff. Mas Davi, ele escreve esse salmo. Veja no título aí. Esse salmo é de Davi e ele chama de salmo didático. O que significa ser um salmo didático? Davi está querendo nos ensinar, através da experiência dele, como ele enfrentou esse problema do pecado na vida dele. Ele que era o homem segundo o coração de Deus. E é muito bom o livro dos Salmos, porque Santo Agostinho já dizia que nos Salmos Deus fala, mas Deus deixa a gente falar. Até besteira a gente fala nos Salmos. Por isso, cuidado quando você for fazer teologia em poesia. Tem muito crente que quer corrigir a poesia de todo mundo, cântico espiritual. Porque no cântico não é Deus que está falando, é você que está falando para Deus. A não ser os cânticos inspirados lá de Maria, Zacarias e etc, etc. Davi viveu a experiência como líder, como crente, de ter cometido um pecado. Esse pecado teve desdobramentos e ele tentou viver a sua vida cristã sem confessar esse pecado. E vocês conhecem a história, que esse assunto é tão importante diante de Deus, que Deus manda o profeta Natan ir lá confrontá-lo. E você sabe que Deus perdoou o pecado dele, mas esse pecado de Davi trouxe consequências seríssimas para a sua vida e
e para a vida da sua família. Então vamos pegar esse salmo, vamos dividir ele em algumas partes. A primeira parte, conceito de perdão e pecado. A Bíblia diz assim, versos 1 e 2: Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, em cujo espírito não há dolo. Então essa é a primeira parte. Primeiro, Davi diz que feliz, muito feliz, abençoado, é aquele homem que é perdoado por Deus. E aqui é muito interessante que Davi vai usar 3 palavras para descrever pecado. Ele usa a palavra no hebraico iniquidade, que significa transgressão ou rebelião. Trata-se de uma rebelião contra Deus e as suas leis. Então, quando eu peco contra Deus e contra as leis de Deus. O meu pecado. Segundo, o pecado é uma ofensa. Ele usa aí a palavra iniquidade, pechá, pecado, ratá, que significa ofensa ou grande ofensa. Quando nós pecamos, nós ofendemos a santidade de Deus. Lá no Salmo 51, Davi diz, contra ti somente o quê? Pequei. Porque o nosso pecado é uma afronta a Deus. É uma ofensa a Deus. Mas ele usa uma terceira palavra nesses 2 versículos para iniquidade, avon, que significa perversidade moral, consciente e deliberada. Jeremias usa essa palavra para descrever a culpa por um delito consciente. E todas essas 3 palavras que são usadas aqui, elas são usadas lá em Levítico, capítulo 16, versículo 21, para falar do dia da expiação, do Yom Kippur. Essas 3 palavras em hebraico são usadas na lei para descrever o que é o pecado e porque existia o dia da expiação. Mas louvado seja Deus, porque Davi também, ele vai usar 3 palavras aqui para perdão. Ele diz assim, bem-aventurado aquele cuja iniquidade é o quê? Perdoada. Perdoada significa tirar a culpa de alguém e levá-la para longe. Como o bode no dia da expiação. Um era sacrificado e o outro era enviado. Ele usa a palavra coberto, que significa esconder, vestir, encobrir. É a ideia de estar coberto pelo sangue de Jesus e vestido pela justiça, o quê? De Cristo. Terceiro lugar, ele usa a palavra imputar. Imputar. Eu acho essa palavra muito linda, porque significa lançar na conta, ou seja, Deus perdoa os nossos pecados, lançando o nosso débito na conta de Cristo. Amém? Então e aqui ele vai descrever, eu acho isso aqui lindo, porque aqui há um paralelismo de ideias, e na poesia hebraica, o paralelismo serve justamente para mostrar isso. Ele usa 3 palavras para mostrar a gravidade extrema do pecado. Mas ele usa 3 palavras grandiosas sobre perdão para mostrar a grandeza do perdão. Por isso que ao invés dele terminar o salmo com a bem-aventurança, ele começa o salmo com a bem-aventurança dizendo: bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada e cujo pecado é coberto. Amém? Então, não importa
o tamanho do seu pecado, a grandeza do seu pecado, a dimensão do seu pecado, as consequências do seu pecado, há perdão para você. E avivamento começa com isso. Vou pegar seu celular, vou entregar para sua mulher e abrir no WhatsApp. Eu quero ver com quem você está conversando. Temos que tratar do pecado, né, Rosta? E eu disse: Senhor, eu não quero ser escândalo na igreja. O Senhor me mata, me leva, que eu não quero. Certo? Nós temos que chegar como igreja e dizer assim: quais são os nossos pecados? Tem aquela história, né, dos 3 pastores. Que um que disse: meu pecado é beber, eu gosto de tomar umas cachaças, um negócio. Outro disse: meu pecado é que eu não posso ver uma irmã de minissaia, eu fico louco. Aí o terceiro diz: o meu pecado é que eu tenho uma língua solta. Tudo que eu sei, eu conto. Se existe um mandamento mútuo que praticamente não existe na igreja, é aquele: confessai os vossos pecados uns para seres o quê? Você está louco. Teve um seminarista, muito crente. Ele chegou, pastor, em cima desse versículo, chegou no meu escritório e disse: pastor, eu vim aqui, Deus colocou no meu coração, eu quero vir toda semana orar com o senhor aqui. Eu quero confessar os meus pecados para o Senhor. Eu quero que o Senhor confesse todos os seus pecados para mim. Foi: meu irmão, eu agradeço sua preocupação espiritual, porque se eu contar meus pecados com você, você vai se escandalizar. Você vai apostatar da fé. Mas Davi está colocando aqui para a gente tratar o pecado diante de Deus. Por isso que nos 2 primeiros versículos ele dá o conceito de pecado e o conceito de perdão, para mostrar a grandeza da bênção que é ser perdoado por Deus. Mas aí, no versículo 3 até o versículo 6, ele vai contar a experiência dele. Por isso que eu gosto de Davi. E o pastor Hernandes escreveu a biografia de Davi e dedicou para mim. Foi: agora se acertou. Caba safado, crente. Porque Davi era o seguinte: ele era sem vergonha, mas todas as vezes que o negócio esquentava com Deus, o que ele fazia? Se quebrantava. E a gente tem que aprender isso com Davi, porque não tem ninguém perfeito aqui. Não tem um líder que não peca, não tem um membro da igreja que não... Irmãos, o que nós precisamos ter é essa coragem de dizer que é pecador e tratar o pecado. Não vai esconder. Veja o que ele diz aí. Todos nós sabemos que Davi cometeu o pecado do adultério com Betseba e do homicídio contra Urias. Está lá em 2 Samuel 11. Davi escondeu esses pecados durante um tempo, até quando foi confrontado pelo profeta Natã. Provavelmente esse Salmo 32 revela a experiência traumática de Davi justamente durante esse período em que ele pecou, ninguém sabia, e ele viveu essa experiência. Você já pensou o pastor subir no púlpito do domingo, tendo cometido um adultério, tendo cometido um pecado, tendo cometido, subir para pregar, e ele todo domingo está ali pregando naquela situação difícil dele? Um monte de gente
os homens da igreja viciados em pornografia. Deixa a mulher bonita, quentinha, cheirosinha na cama e vai para a internet. É um doente. Mas está assim na igreja. Você imagina Davi conversando com Salomão, porque Salomão foi filho de quem? Betseba. E Salomão, na adolescência, deve ter perguntado para Davi: Davi, como é que você conheceu minha mãe? Aí Davi deve dizer: matando aquele que seria seu pai. Não tem, irmãos. Eu estou chegando aos 60. Eu recebo mensagem. Mulheres acima de 50 procuram homens acima de 50 casados. Eu quero saber de mulher acima de 50 procurando me casado. Mas vem aqui no celular. Segredo absoluto. E vício em jogo, vício em pornografia, vício em tudo. Tem tanta coisa, tanto pecado escondido, que precisa ter tratado. Qual foi o testemunho de Davi? Primeiro, o ato de ocultar. Ele diz: enquanto calei os meus. O que significa isso? Ele ficou em silêncio e tentou viver com os pecados escondidos. Mas lá em Números 32, 23, diz que o pecado sempre nos acha, porque a presença do pecado no crente, verdadeiro crente, nos faz sentir o quê? Mal. Eu me lembro que eu voltei para a igreja quando eu era adolescente, no dia que eu tomei uma Santa Ceia sem fazer aquele exame. Não tem negócio? Examine se o homem pôs assim mesmo. Não examinei nada, tomei. E estava com a vida errada. Quando cheguei em casa, pronto, o Espírito Santo caiu de pau em cima de mim. Não adianta. Se você é crente, você não aguenta. Davi vai dizer aqui que o pecado oculto teve consequências físicas. E ele diz: envelhecer os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. O pecado adoece quem o pratica. O pecado enfraquece, quebra, desassossega, cega. Veja aí no Salmo 38. Salmo 38. Versos 8 a 10, diz assim: estou aflito e muito quebrantado, dou gemido por efeito do desassossego do meu coração. Na tua presença, Senhor, estão os meus desejos todos, e a minha ansiedade não te é oculta. Versículo 10, o salmista está com taquicardia, diz assim: bate-me excitado o coração, faltam-me as forças, a luz dos meus olhos, essa mesma já não está o quê? Comigo. O pecado, além das consequências físicas, traz consequências espirituais, porque a tua mão pesava o quê? Dia e noite sobre mim. Sabe o que eu penso aqui que Davi estava falando? É que ele estava sob a disciplina e sob o chicote de Deus. Vocês sabem que a espada do Senhor não se afastou mais da casa de Davi. E Davi, se a gente for olhar muito bem biblicamente, ele não é referência como pai. E tudo isso por conta de quê? Desse pecado do adultério que entrou na sua vida. Nós teríamos que pegar Salomão e levar também no psicólogo para saber, porque o homem gostava de mulher demais. Insaciável.
Não é maldição hereditária, não, mas o homem era um tarado. E ainda escreve, a ironia, escreve o Salmo 127. Se o Senhor não... Foi Salomão que escreveu. Ele morre frustrado porque ele teve todos os prazeres, todas as mulheres, tudo que ele teve, e ele escreve Eclesiastes para dizer, mas isso aqui, ó, tudo é vaidade. Irmãos, você imagina a consequência de Davi? Ele está fisicamente abalado, ele está espiritualmente abalado, ele está emocionalmente abalado, e o meu vigor se tornou em sequidão, o que é de estio. Davi usa a figura aqui da terra seca para descrever a sua depressão, a sua perda de humor. Irmãos, o pecado gera culpa, tristeza e opressão, o quê? Emocional. Eu tenho certeza, e por isso que eu peço a Deus um avivamento, para que isso não seja produzido pelo homem, mas por Deus. Nós precisamos de um avivamento para tratar o pecado dentro da igreja, a começar na vida da liderança. Concorda comigo? Quem concorda com isso aqui? Segunda Crônica 7,14, quando fala que a terra está doente, é por causa do pecado. Deus diz lá, 2 Crônica 7,14. Mas se nós nos humilharmos, se nós orarmos, se nós o buscarmos, se nós nos convertermos dos nossos maus caminhos, Ele ouvirá dos céus, Ele perdoará o nosso pecado e sarará o que é a nossa terra. Então Deus tem que limpar o arraial, tem que fazer uma limpeza, porque o óleo só vai onde o sangue já passou. Está lá na Bíblia, Levítico. Por isso que passava sangue na ponta da orelha do sacerdote, na mão, no pé, na língua. Mas vinha unção, onde o sangue passa, purificando, vem o óleo, o que dá? Da unção. Amém? Mas Davi tomou uma decisão. E congresso assim de avivamento e reforma espiritual é para a gente tomar decisão. Não adianta protelar esse assunto. Não adianta. Nós não podemos protelar arrependimento, confissão de pecado. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Por quê, gente? É muito simples. Abra a sua Bíblia lá em Provérbios 28, versículo 13. Provérbios 28, 13. O que diz aí? O que encobre as suas transgressões, mas o que as confessa e deixa. Veja que coisa linda. O que encobre as suas transgressões, jamais. O quê? Então você não vai prosperar, jamais. Quando tiver encoberto, jamais o quê? Prosperaremos. Jamais. Mas aquele que as confessa e deixa o quê? Alcançará a misericórdia. Aí Davi vai ensinar para a gente, ele toma uma decisão. Qual é a decisão que ele tomou? Versículo 5, vamos ler bem forte, o que é que diz? 32:5, o que ele diz? Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Que coisa linda. O nosso pecado não está oculto aos olhos de Deus, no sentido de escondido.
ele está escondido no sentido de não o quê? Confessado. Porque Deus sabe tudo. Davi toma a decisão de confessar o pecado, porque a confissão é requerida por Deus para todo aquele que deseja perdão. Confessar é reconhecer e dar nome ao seu pecado. Você já notou que nas listas que Paulo usa lá em Colossenses, ele dá nome para cada pecado? Então todo nome tem pecado, todo pecado tem nome. E tem CPF e RG. Não há perdão sem confissão. Só quem confessa e deixa o seu pecado obterá o quê? Misericórdia. Davi admitiu o seu pecado. Davi admitiu que ele era culpado perante Deus. E qual foi a consequência disso? Trata-se de uma operação contábil. Em vez de nos imputar nossos pecados, Deus lança na nossa conta a justiça de Jesus Cristo, nos perdoando e nos reconciliando com Ele por meio de Jesus, e dizendo: nenhuma condenação há mais para aquele que está em Cristo Jesus. Então, irmãos, nós precisamos confessar para Deus. Todo avivamento tem que gerar isso. E não tem idade, não tem sexo. Tem muitas irmãs também viciadas em pornografia na igreja. Marido, um gorducho feio. Ela vai lá, entra, vê o cara sarado. E aí começa a viajar na maionese. As mulheres estão bebendo mais do que os homens. A estatística está aí mostrando. Eu não vou falar dos pecados de ninguém aqui, porque cada um sabe quais são os seus pecados. Aí você, pastor, eu não tenho pecado não. Cuidado, porque Davi diz assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu, e vê se há em mim algum, e guia-me pelo caminho. Ele diz: perdoa-me daqueles pecados que são ocultos, que eu não tenho consciência. Pecado de omissão, pecado de ação, de pensamento. Eu disse ontem, pregando aqui para a igreja de Pedro, o pior pecado da igreja hoje se chama orgulho espiritual. Por que você não confessa a Deus os seus pecados? Orgulho. Você acha que pode levar a sua vida cristã, o seu ministério do jeito que você está levando, o seu casamento do jeito que você está levando. Por isso que Davi dá um conselho para nós. Qual o conselho que Davi dá para mim e para você? O salmo é didático. Olha o conselho que ele dá no verso 6. Vamos ler juntos? Sendo assim, todo homem o quê? Piedoso, te fará súplicas em tempo de poder, com efeito, quando transbordarem as muitas águas, o que não? Atingirão. Louvado seja Deus. Todo homem piedoso. Se você é piedoso, você é crente, você está com pecado não confessado na sua vida, corra e diz: Senhor, me perdoa esse pecado. Trate desse pecado da sua vida. Davi não quer que passemos o que ele passou. Eu acho isso aqui lindo. Ele não quer que eu e você passe
por aquilo que ele passou enquanto tentou esconder de Deus o seu pecado. Ele, a partir da sua experiência, ele está aconselhando aqui todo crente, que ao pecar, não esconda o seu pecado, mas imediatamente corra para Deus e confesse esse pecado. Porque há um tempo em que Deus pode ser encontrado pelo pecador. Devemos buscá-lo enquanto ele pode ser o quê? Achado. Mas, para concluir, a última parte do Salmo, então a primeira parte, versos 1 e 2, é o conceito de pecado e de perdão. Do 3 até o 6, Davi vai falar sobre justamente a sua experiência de ter escondido o pecado. Mas a partir do verso 7, ele vai mostrar para a gente o que aconteceu depois que ele foi perdoado. Versículo 7, tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos, o que? De livramento. Olha aí, Raquel, para você, um mote para você fazer um hino. Cânticos de livramento. Quando um crente recebe o perdão de Deus. Presta atenção, todo crente, aqui para nós, todo crente quando peca, está com pecado escondido, tenta se esconder de Deus. É assim ou não é? Tem uns crentes que ficam zangados. Falei, meu irmão, por que você está faltando à igreja? Está em pecado? Que a primeira coisa que crente faz quando está vivendo em pecado é se afastar da igreja, sumir dos cultos. Eu prefiro ser pecando aqui dentro, como pastor. Porque vá que um dia o Espírito Santo mexa com você, mas longe não dá. Mas Davi agora diz, eu não me escondo de ti não, eu me escondo em ti, Senhor. Tu és o meu esconderijo. Eu agora estou perdoado. Eu estou à sombra do Onipotente, eu descanso. Irmãos, a pior coisa é quando Deus é ameaça na nossa vida. Mas quando Deus é o nosso prazer, por isso que ele diz aqui, que agora ele é tomado por esse sentimento de que Deus é o seu refúgio. Deus é o seu refúgio. Davi, ele se esconde, como todo cristão, se esconde em Cristo. Esse verbo, tu me preservas da tribulação. Preservar significa proteger, guardar. Refugiar-se em Deus é esconder-se sobre o sangue de Jesus, que nos purifica, o que é de todo pecado. A palavra esconderijo é a mesma ideia da cidade de refúgio. Lembra lá? Você ir para lá, para ser protegido. Segunda consequência, ele passa a se tornar uma pessoa ensinável de novo. Porque o pecado emburrece. Certo? Tem uns caras na igreja, casado com uma mulher bonita. Aí arruma uma amante feia. Vai ser burro assim. Se é para pecar, peca caprichadamente. Mas sabe por que ele não peca caprichadamente? Porque o pecado emburrece. Presta atenção, quando o cara está em pecado, ele não quer conselho, ele não quer ouvir, ele se afasta de Deus, ele foge do pastor, ele não quer visita. Se ele peca em casa, no relacionamento com a esposa, acaba o diálogo, acaba tudo.
Mas ele diz, agora Senhor, diz assim, instruir-te-ei e te ensinarei o caminho o quê? Que deve seguir. Sob as minhas vistas, o quê? Te darei conselho. Voltei a ser discípulo. Eu quero que Deus me ensine, eu quero que Deus não se tornou novamente o meu refúgio, mas é o meu professor. E ele diz assim, olha irmãos, esse versículo, para o crente cavalo, versículo 9, não sejais o quê? Como o cavalo ou a mula, sem entendimento, os quais com freios e cabeças são o quê? Dominados. De outra sorte, não o quê? Te obedece. O pecado faz um emburrecimento na pessoa tremendo. Peguei um caso, às vezes caso de um diácono, adulterou. E eu falei, meu irmão, vamos ajoelhar aqui agora, abandona esse pecado, confessa esse pecado. Isso vai trazer consequências seríssimas para a sua vida. Veja as consequências que isso vai ter para a sua vida. Ele disse, não, eu sei o que eu estou fazendo. Você sabe, tonto. Tu sabe. Sabe não. Quem tem filho adolescente, às vezes você dá um conselho. O adolescente ele sabe o que está fazendo. Parece que ele tem 100 anos. Não é assim, cara. Não é assim. Não vai dar certo. Não é só a experiência, não. A Bíblia que está dizendo que não vai dar certo. Davi volta a ter Deus como refúgio, Davi volta a ter Deus como professor, Davi volta a ter Deus como esperança. Ele não deixará de ter problemas e sofrimentos, mas ele diz aí, muito sofrimento terá que de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia, o quê? O assistirá. Eu vou passar por tribulações, por lutas, mas Deus está comigo, Ele vai me assistir nesses momentos difíceis. E por fim, ele termina no versículo 11, dizendo o quê? Vamos ler juntos? Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos, exultai, vós todos que sois retos de coração. Amém. Aqui nós temos 3 imperativos: alegrai-vos, regozijai-vos e exultai-vos. No Senhor é a fonte. Os justos é que devem praticar isso. E isso deve ser feito de todo o quê? Coração. Coração. Por quê? Porque bem-aventurado é aquele cuja iniquidade é perdoada e cujo pecado é coberto. Então, quem vai começar confessando seus pecados para mim aqui agora? A confissão é estabelecida na Bíblia, você e Deus. Por isso diz Davi assim: confessei-te o meu pecado. Quando você lê o Salmo 51, eu admiro Davi. Porque se você pegar o Salmo 51, ele está todo na primeira pessoa. Ele usa só a primeira pessoa. Ele não diz assim: eu pequei porque Betseba deixou a janela aberta. Eu pequei porque eu estava sem fazer sexo há 6 meses. Não, ele não diz não. Ele diz assim: contra ti. Ele vai, ele reconhece, chama para si. E o homem, para ser crente, precisa ser homem também. Por isso que Davi, antes de morrer, chama Salomão e diz: Salomão, por favor, você é homem.
Você não foi homem para pecar? Seja homem agora para se quebrantar diante de Deus, para receber o perdão. Não é para piorar a sua situação, não. É para melhorar. Você está entendendo? Mulher tem muito pecado de mágoa. E eu estou olhando para vocês aqui, estou achando que tem muita mulher cheia de mágoa aqui hoje. Está olhando para mim enfesada. Tem que tratar isso no coração. Certo? Tem que tratar. Se não tratar, não vem avivamento. Tem que tratar. Pode ser o pecado que for. Pastor, não tem pecadinho, pecadões, né? Pronto, terminou o sermão. Sermão não, meditação.